E aí pessoal, tudo bem? Estou de volta e hoje decidi gravar um vídeo falando sobre o artigo escrito por Katharine Abel, né? Katharine Abel é uma filósofa contemporânea que faz parte da tradição analítica, onde vai estar refletindo sobre o que é arte, né? O nome do artigo se chama Arte, o que é e por que importa. Ok? Nesse texto, Katharine Abel vai estar se propondo a uma análise de caráter analítico e estético sobre a ontologia da arte. Então, eu vou estar aqui utilizando um pequeno texto que eu escrevi acerca sobre o entendimento do artigo para estar explicando a vocês alguns elementos que ela está trabalhando nesse artigo, né? Pensando aqui, refletindo sobre a questão da arte na contemporaneidade. Partindo da hipótese de que as obras de arte são produtos de instituições voltadas ao atendimento de necessidades sociais humanas específicas, o texto busca identificar as condições necessárias e suficientes para que um objeto receba o estatuto de arte. O objetivo central da autora é desenvolver uma abordagem processual institucional inovadora, que seja livre de circularidade teórica e simultaneamente capaz de explicar o critério de valor que define uma boa obra de arte. E quando ela quer trazer aqui uma ideia, né, uma definição que também possa explicar o critério de valor, né, de arte, que define uma boa obra de arte, não entra aqui uma questão moral, né, um juízo de valor do que é bom ou mal, simplesmente. Para fundamentar sua proposta, Katharine Abel inicia sua argumentação examinando as duas correntes hegemônicas na filosofia da arte contemporânea: as abordagens funcionalistas e procedimentais. A vertente funcionalista defende que algo é arte se cumpre funções artísticas tradicionais, como possuir valor estético, apresentar propriedades formais valiosas ou expressar sentimentos e significados. Abel aponta que essa perspectiva falha diante de obras da vanguarda, o ready-made, né, como o Urinol de Duchamp, né, o 433 ou os Brillo Box, né, uns exemplos que eu estou trazendo aqui das obras contemporâneas da vanguarda, que frequentemente carecem dessas propriedades. Para o funcionalismo, a vanguarda só é integrada se for classificada como uma arte, o que gera um problema teórico manifesto, dado que muitas dessas obras são amplamente reconhecidas como boa arte. Adicionalmente, tentativa de expandir o funcionalismo como a de Arthur Danto, que atribui o critério à presença de significado, falham por não conseguirem distinguir o significado propriamente artístico daquele presente em reportagens cotidianas ou manuais de instrução. Em contrapartida, as abordagens procedimentais divididas entre institucionais e históricas interpretam que a essência da arte reside nas práticas, contextos ou procedimentos de sua produção. Destacam-se as definições de Steve Davis, focadas na autoridade institucional, e de Levinson, que atrela o Estatuto da Arte à intenção de conectar o objeto a práticas do passado. Embora tenham a vantagem de acomodar a vanguarda, o texto demonstra que essas abordagens sofrem com duas desvantagens críticas: a secularidade, pois define a arte apelando à própria instituição ou história da arte, sem base externa redutiva, e a arbitrariedade na atribuição de autoridade. Nem mesmo propostas conciliatórias disjuntivas como a teoria histórico-funcional de Robert conseguem superar de forma satisfatória o labirinto da circularidade procedural. Ou seja, eu posso trazer aqui um outro exemplo concreto de uma teoria do que denomina, tenta definir do que acha que se encontra, né, no âmbito da circularidade, a teoria institucional de arte de Dicker. Né? Dicker vai dizer aquilo que se caracteriza como arte é porque ela é reconhecida como arte a partir de uma instituição. E essa instituição, né, ela é formada a partir daquilo que se caracteriza como o mundo da arte. E o mundo da arte, há pessoas que têm seus determinados papéis, né? Tipo o papel do crítico, o artista, entre outros. E aquilo que é produzido, né, e aceito pelo mundo da arte como arte ganha o status da arte. Mas, ora,
Catherine Hebel vai dizer que ainda assim é uma definição secular da arte porque não dá razão, não explicita melhor o que seria arte, justamente porque fica tudo muito em aberto ali o papel de cada um e o valor que aquela instituição tem. Ora, colocando aqui uma reflexão, se um artista produz uma determinada obra de arte e ele é renomado, reconhecido pela, pelo mundo da arte e aquelas pessoas que compõem o mundo da arte, aquela obra necessariamente vai vir a ser arte, aquele artefato produzido pelo aquele artista famoso vai vir a ser arte, né? Então trazemos aqui um questionamento também em jogo, né? Então, para, né, superar esse impasse teórico, Catherine Hebel vai adotar um referencial teórico metodológico à ontologia social de John Seeley, né, transpondo os conceitos de fatos sociais e instituições para o campo da estética. Para o campo da estética. Segundo Seeley, as instituições resultam da atribuição coletiva de uma função de status. Há objetos que não possuem tais propriedades de forma intrínseca ou física. Esse processo é regido por regras constitutivas, que diferem das regras regulativas, por não apenas normatizarem uma atividade preexistente, mas por criarem e sustentarem novas realidades e poderes deônticos. A contribuição crucial dessa teoria para a estética reside na premissa de que a existência e a persistência de uma instituição dependem diretamente da percepção coletiva, de que ela desempenha uma função valorizada. Assim, o tipo de instituição é determinado pelas funções percebidas e aceitas pelos seus participantes no momento de sua gênese social. Apoiada na premissa de Seeley, a autora formula uma nova definição institucional de arte, ou seja, então Dick tenta elaborar e conceituar a arte através de uma perspectiva institucional e trazendo também aqui conceitos como da arte, ela não vai negar essas definições, mas ela vai ali aplicar uma nova fórmula, né? Aprimorar o conceito. Estabelecida através da seguinte tese bicondicional: algo é uma obra de arte se e somente se for produto de uma instituição de arte e afetar diretamente a eficácia com que essa instituição desempenha as funções percebidas às quais sua existência se deve. Essa formulação resolve os problemas das teorias anteriores por meio de três pilares fundamentais. Primeiramente, ela inclui com sucesso as obras da vanguarda, explicando casos complexos como Fortnite, né, de Marcel Duchamp. Embora o urinol tenha sido fabricado por não participantes do meio artístico, ele é legitimado porque, sob as regras constitutivas da instituição, passa a ser contato como arte. Em segundo lugar, a proposta supera a circularidade, pois a instituição artística passa a ser definida não pela arte em si, mas pelas funções sociais externas que motivaram a sua criação. Um parêntese aqui, eu trouxe aqui exemplo o urinol, né, de Marcel Duchamp, mas tem a Brillo Box, né, ou seja, um artefato produzido como uma réplica de um sabão que é fabricado para supermercados, né, N outros exemplos, como o 433, que seria até então tido como uma música. Em segundo lugar, a proposta supera a circularidade, pois a instituição artística passa a ser definida não pela arte em si, mas pelas funções sociais externas que motivaram a sua criação. Por fim, estabelece-se um critério objetivo de valoração, determinando que uma obra é considerada boa na exata medida em que sua presença otimiza ou aprimora o desempenho da instituição nas funções sociais que justificam a sua própria existência. Então percebemos aqui que a arte cumpre um papel de ter um valor artístico ou não, na medida que ela está dialogando ali
né, quais funções da instituição. Então aqui se encontra em jogo propriedades relacionais e não propriedades perceptuais, né, que tem a ver com a nossa experiência estética, do que seria belo, do que seria feio, do que nos provoca nojo, certo? Então, para Katharine Hebel, o valor artístico da obra se concretiza à medida que ela tende a melhorar o desempenho das instituições e de suas funções. Uma obra de arte possui valor artístico quando promove propriedades estéticas positivas, produz novas técnicas, podem ser introduzidas posteriormente na instituição ou faz com que a própria instituição reflita sobre a natureza de suas regras, aprimorando o seu funcionamento. Percebe-se, outro sim, que a obra de arte possui valor não meramente por um juízo subjetivo em constante diálogo com as nossas inclinações pessoais. O valor caracteriza-se pelo diálogo contínuo que a obra estabelece com a instituição da qual faz parte, auxiliando-o no desempenho de suas funções. No entanto, uma obra terá valor artístico limitado se for produzida por meio de técnicas banais. Nesse caso, demonstrará pouca tendência a influenciar direta ou indiretamente a instituição a qual faz parte, prejudicando o cumprimento de suas funções. Então, depreende-se que para Hebel, uma experiência subjetiva baseada no simplesmente gostei não pode ser dissociada e o conhecimento institucional. É preciso entender as regras do jogo. Para isso, o indivíduo que experiencia determinada obra precisa interpretá-la e compreender o conteúdo que ela busca comunicar. Portanto, as regras constitutivas da instituição encontram-se determinadas pelas crenças de seus respectivos participantes. O valor artístico da obra de arte está em jogo na medida em que ela aperfeiçoa a natureza das funções pretendidas pela instituição que a integra. Em termos conclusivos, o artigo demonstra notável rigor analítico ao utilizar a filosofia da linguagem pragmática social contemporânea para resolver um debate estagnático da estética, ou seja, o problema da circularidade que o conceito de arte como instituição estava até então trazendo, ao ancorar o conceito de arte em funções percebidas e regras constitutivas. A autora constrói uma saída elegante para a circularidade que contaminava os modelos anteriores. A grande virtude do texto reside em sua capacidade de conferir plasticidade à definição institucional, tornando-a mais flexível, ou seja, ela pega ali a definição institucional que até então de que estava esboçando e a torna mais flexível, conforme eu te disse, fazendo uso ali da teoria, também de ser o suficiente para abarcar rupturas conceituais da vanguarda e simultaneamente rígida o bastante para fornecer uma régua valorativa para o julgamento da qualidade artística, unindo o fazer institucional ao valor intrínseco da obra. Então, esse aqui seria mais ou menos um entendimento do que é arte, porque a arte importa para Katharine Hebel. Lembrando, esse texto aqui é uma resenha escrita baseada no artigo dela, no qual eu disse agora há pouco o título. E tecnicamente, Katharine Hebel vai estar em diálogo com a tradição analítica, na qual vai estar refletindo sobre a questão da arte. Certo? Então, agradeço a todos por assistir até aqui. Então, tchau, tchau.